Olá. O título do trabalho é Especiação de metais pesados determinados nas águas do Rio Dourados. Os autores Carlos Henrique Manuel da Silva, aluno do curso de Química da UFGD, Daniele Mignolo e Herbert Juliano Vieira são docentes do curso de Química da UFGD. Por que o tema metais pesados ele é bastante importante? Os metais pesados eles são componentes naturais, os metais principalmente, são componentes naturais da composição química de águas e solo. O problema é que alguns deles são potencialmente tóxicos. Nós temos o alumínio e o níquel, nós encontramos ele naturalmente em solos, em corpos d'água, só que a toxicidade dele, eles são encontrados em elevadas concentrações, só que a sua toxicidade, a espécie química que eles são encontrados não apresenta elevada toxicidade. Já os elementos cobre e zinco, eles são essenciais, o paradoxo dos metais pesados, eles são essenciais para o crescimento de alguns organismos, só que eles são tóxicos em altas concentrações. Nesse trabalho aqui, qual que é o objetivo dele? Partindo de dados da análise química de metais pesados, de amostra de água retirada do Rio Dourados, nós identificarmos as diferentes espécies químicas de metais que existiam na água no momento da análise. Nesse trabalho a gente usou um software de simulação chamado Freak, que é um software gratuito fornecido pela agência americana. O local de amostragem foi amostras de águas retiradas do Rio Dourados, em Mato Grosso do Sul, no ano de 2012. E aqui eu apresento para vocês as análises dos parâmetros físico-químicos realizados nessas amostras de água. Como resultado desse trabalho, nós temos o quê? A especiação química. O que é a especiação química? A análise de metais pesados, a análise química de metais pesados é realizada por técnicas espectroscópicas. Essas técnicas espectroscópicas fornecem como resultado a concentração total do elemento químico. Então, devido ao seu preparo de amostra, o resultado final é a concentração total daquele elemento. Nesse caso, esse trabalho, o uso do software permite a gente identificar, partindo da concentração total do elemento e a composição química da água, as diferentes espécies químicas que provavelmente estavam distribuídas naquele momento. Temos aqui nesse slide as duas figuras, os dados do ponto 1, os resultados do ponto 2, a gente verifica o que nós podemos verificar. Com relação, por exemplo, ao elemento zinco, o metal pesado zinco. No ponto 1, a composição química da água possibilitou a existência a distribuição do zinco em 4 espécies químicas diferentes. A principal porcentagem da espécie química é o zinco iônico, o zinco livre, é aquela espécie química provavelmente mais tóxica, que vai causar uma maior toxicidade aos organismos vivos, e outras espécies químicas distribuídas em menor porcentagem. No ponto 2, a característica do ponto 2, quando eu comparo com o ponto 1, é a alcalinidade. O ponto 2 apresentou uma elevada alcalinidade quando comparado ao ponto 1. Carbonatos, bicarbonatos em maior concentração. O que isso ocasiona na composição química das espécies químicas? No caso do zinco, eu tenho uma maior predominância do zinco complexado com íon carbonato. Cerca de 90%, 96% desse zinco ele estaria complexado com o carbonato, na sua forma menos tóxica. O mesmo a gente percebe com o elemento chumbo. No ponto 1, o chumbo ele estava complexado na forma de carbonato de chumbo aquoso. Esse aqui é o carbonato de chumbo solúvel em solução aquosa. No ponto 2, devido à elevada concentração de espécies carbonatadas, a alcalinidade, a principal espécie química é o chumbo coordenado aniônico, com 2 cargas negativas. Nesse slide eu mostro, eu transferi os dados de zinco e chumbo, para mostrar que no caso da espécie zinco, no ponto 1, o zinco estava distribuído em 4 espécies químicas diferentes. No ponto 2, ele passou a estar distribuído apenas como no complexo carbonato de zinco. O chumbo é a mesma coisa. Ele estava distribuído em 2 espécies químicas no ponto 1, permaneceu com 2 espécies químicas, com predominância maior de uma delas, só que a composição
composição química, pode ver, a principal espécie química era o carbonato de chumbo aquoso. No ponto 2 é o carbonato de chumbo complexado com 2 ligantes carbonatos, né, iônico. Então a gente consegue, com o Freak, o software Freak, identificar as diferentes espécies químicas que estavam contidas na amostra. Ainda, além da especiação, nós conseguimos calcular o índice de saturação. O que é o índice de saturação? É aquele fator que, quando positivo, indica que o mineral está sendo precipitado. Quando negativo, indica que o mineral está sendo dissolvido na solução aquosa. A gente verifica aqui que a diferença do ponto 1 para o ponto 2, principalmente, está no caso do carbonato, dos minerais contendo chumbo. No ponto 1, os valores negativos dos minerais contendo chumbo indicam que esses minerais estão sendo solubilizados nas águas. Então ele está sendo fonte de chumbo para a água. No ponto 2, devido à elevada alcalinidade, o índice de saturação dos minerais carbonato de chumbo e hidróxido de chumbo estão próximos de zero. Quer dizer o quê? Entraram em equilíbrio, já não ocorre mais a solubilização desse mineral. Então o mineral deixa de solubilizar e deixa de fornecer chumbo para a amostra de água do rio. Como conclusão, né, o Freak ele permite identificar possíveis espécies químicas de metais em solução. Ele possibilita prever a precipitação ou a dissolução dos minerais nos corpos d'água. E ainda ele é uma ferramenta importante que permite o quê? Incrementar. Ele adiciona informação à composição química das amostras de águas analisadas. Agradecimento dos autores à coordenação, a organização do Congresso, a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da UFGD e a Fundação de Apoio do Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas para a realização desse trabalho, principalmente do resumo. Agradecemos a atenção. Muito obrigado.